Olá galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar agora as nossas videoaulas, as nossas aulas remotas, tá certo? Esse é o vídeo de número 1, que vai falar sobre o assunto do mês de setembro, que são, como tá aí na tela, os hidrocarbonetos, tá certo? Deixa eu me colocar aqui na câmera maior. Oi, tudo bom com vocês? Então galera, não esqueçam de comentar no vídeo para eu saber que vocês assistiram esse vídeo realmente. Então vamos logo para o assunto, para a gente começar. Eu vou estar aqui colocando o slide para vocês estarem observando. Tá aí os hidrocarbonetos. Então vamos começar agora entendendo o que são os hidrocarbonetos, o que realmente são esses hidrocarbonetos, tá certo? Tem uma pequena fala que pode resumir isso muito bem, que é isso aí, ó. É a classe constituída apenas por substâncias formadas pelos átomos dos elementos químicos carbono e hidrogênio. A gente até já tinha visto um pouquinho disso, né? É bem simples. Hidrogênio e carbono são hidrocarbonetos. Eles podem ser divididos em algumas subclasses. Então a gente pode, além daquelas divisões que a gente já tinha visto, né, ramificado, aquelas outras, insaturado, saturado, se são fechadas, abertas, a gente pode dividir as subclasses dos hidrocarbonetos. É como está escrito bem aí na tela, ó. A gente pode dividir em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos, cicloalcinos e até aromáticos. A gente consegue dividir em tudo essas subclasses desta maneira, tá certo? Vamos começar entendendo agora o que são os alcanos. Os alcanos, antigamente chamados de parafinas, que significa pouca afinidade, por reagir com dificuldade devido ao grande número de compostos, agora eles são conhecidos como alcanos. Como que é constituído os alcanos? Eles apresentam cadeia aberta, então vai ser aquela cadeia abertinha, e somente ligações simples. Só ligações simples. Tá aí 3 exemplos de alcanos aí, que a gente até tinha feito na atividade nossa lá, o 2,2,4-trimetilpentano. A gente tinha feito essa atividade que era para vocês contarem bem aí, ó. Olha o tanto de carbono que tem bem aí. É uma cadeia aberta, só ligações simples. Outro exemplo aí, o octaçano, que é composto de uma vela. Olha bem aí. E outro tem o undecano, que é uma substância aí que é presente na formiga. Todas elas são alcanos porque só ligações simples e cadeia aberta. Aqui está as fórmulas moleculares, tinha até na atividade de vocês, então aqui já é a resposta das fórmulas moleculares delas. E vocês já podem observar uma coisa simples, que era mais simples a gente ter feito aquela conta. O que acontece? O número de hidrogênios que vai ter numa molécula sempre é o dobro mais 2. Observa, aqui tem 8 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, certo aqui. O dobro de 8, 16, mais 2, então 18. Sempre vai ser assim, o dobro mais 2, sempre que for alcano. Sempre que só tiver ligações simples, é o dobro mais 2. O dobro de 28 é 56, mais 2, 58. O dobro de 11, 22, mais 2, 24. É sempre essa formulazinha, o segredozinho para você calcular. É só contar carbono, não precisa contar hidrogênio. E os alcenos? Vamos agora para os alcenos. Eles eram antigamente chamados de olefinas, significa formadores de óleos. Eles são compostos oleosos. Geralmente, alcenos são compostos oleosos, que eles reagem muito bem com cloro e com bromo, que são outros átomos da tabela periódica. Eles apresentam cadeia aberta e se diferenciam dos alcanos somente por vai conter uma ligação dupla, só uma ligação dupla. Tá aí alguns exemplos, olha, o eteno, por exemplo, que é um hormônio que tem nos vegetais, o propeno, por exemplo, que ele é um tipo de plástico que pode constituir diversos plásticos. Olha o Otadec 1-eno, que é uma substância que tem na carne. Observa que todos eles são ligações abertas e qual a diferença? Tem uma dupla, ó aqui ó, no eteno uma dupla, ó aqui no propeno uma dupla, ó aqui no octadec 1-eno uma dupla, tá certo? Todos têm uma dupla. Qual que vai ser a formulazinha para calcular quando eu observar que tem uma ligação dupla? Quando for um alceno, é só o dobro. Olha aí, ó, tem 2 carbonos e o dobro, 4 hidrogênios. Até esse eteno aqui a gente usou também na atividade que era para vocês desenharem. Olha aqui o dobro do propeno, 3 carbonos, 6 hidrogênios. O dobro de 18 carbonos no octadec 1-eno, 36 hidrogênios. Então é bem fácil. Quando for alcano, dobro mais 2. Quando for alceno, só o dobro. Alcano é ligação simples, alceno ligação dupla. Aí vamos ver os outros aqui, mas os outros são pouco utilizados, mas é bom para a gente estar sabendo também. Os alcinos eles têm cadeia aberta e apresentam uma ligação tripla. Então se tiver uma tripla é alcino. O que acontece? É o dobro menos 2 ao invés de mais 2. O dobro menos 2. Porque quando ele tem uma ligação dupla, ele já vai perder 2. Quando ele tem uma tripla, ele já vai perder mais 2.
Quando tiver duas duplas, vai perdendo mais 2 e assim em diante. Sempre perdendo 2 para cada ligação dupla ou tripla que vai aparecendo. Os alcadienos, eles são abertos e tem duas ligações duplas. Então, quando é duas duplas, não é alceno, é alcadieno, tá? Até quando tiver duas triplas, em vez de alcino, vai ser alcadieno. E vai indo assim conforme vai indo. Se tiver 3, alcatri, em vez de botar o di, você bota o tri, e assim vai indo sucessivamente. Aqui o ciclo alcanos. Os cicloalcanos, eles vão ser fechados. Então a diferença aí já é um ciclo, tem um ciclo. Se tiver um ciclo fechado, tá? Aí você chama de ciclo, tá certo? E alcano você já sabe, ligações simples. Cicloalcenos é porque é fechado e tem ligação dupla. Cicloalcinos, fechado e ligações triplas. E também tem os aromáticos bem aí, que vai ter o anel benzênico, tá? A gente só chama de aromático mesmo, tá? Então essas são as subdivisões. Bora entender um pouquinho da nomenclatura, a nomenclatura das cadeias que não são ramificadas. Então botei bem aí para a gente entender uma coisa antes de aprender como se escreve o nome só olhando a molécula. Nomenclatura trivial. O que era uma nomenclatura trivial? São nomes dados a substâncias sem nenhuma regra específica. Por exemplo, a ureia, a glicose. É um nome. Eu quis dar um nome para aquela molécula, é o nome dela, né? A glicose até que vem do nome grego glix, né, que significa sabor adocicado. Por isso que a glicose é o açúcar, né? Enfim. Um nome trivial, então vai ser isso. Eu dou o nome, tá? Eu quero dar um nome para a substância. O nome sistemático. O que vai ser o nome sistemático? Ele vai utilizar as regras da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela que define o nome. Então, é a que a gente vai aprender a sistemática, é como se escreve direitinho. Não é qualquer nome dado, sim a sistemática. Mas também, além da sistemática e da trivial, vai ter a semisistemática, que aí mistura os dois. Tem parte do nome que segue as regras e vai ter parte do nome que é apenas dado. Um exemplo aí, o glicerol. Esse glice do começo é só dado. Agora, o rol do final, eles seguem um tipo de regrinha para chegar até aí, que a gente vai aprender agora. Tá certo? Então, tem esses três tipos. A trivial, nome dado, sistemática, que é o que a gente vai aprender, e semisistemática, que é misturado. Então, bora começar para a gente já começar a entender essa nomenclaturazinha das regras, tá certo? Que vai mudar de acordo com o número de carbonos que vai ter. Vamos começar a entender pelo prefixo. Olha aí, isso aí tem no livro de vocês, está na página 40. Vocês podem observar bem aí. Os prefixos são os que definem o que aquela substância vai ser. Se aquela molécula só tiver um carbono, ela vai começar com o prefixo met. Se ela tiver 2 carbonos, ela começa com o prefixo et. Se ela tiver 3, é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é ex. A gente vai usar até aí, vai estudar mais. A partir do 7, que é ept, a partir do 8º, que é oct, e assim por diante, vai ser mais difícil. Mas é bom vocês já estarem com essa tabelinha da página 40, bem na ponta da língua, conseguir compreender ela. E tá aí tudo bonitinho. Ó, 10 é dec, 11 um dec, 12 dodec, 13 tridec, tetradec, e assim vai indo. É só observar a tabelinha que vocês vão conseguir entender. Mas decorem pelo menos esse comecinho. 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é ex. A gente vai trabalhar bastante até o 6. Tá? É só o prefixo. É só o prefixo. Tá, então eu sei, tem 2 carbonos, vai começar com et, tem 1, vai começar com met, tem 3 é prop. E depois, como que eu vou escrevendo depois? Depois vai vir os infixos. O que são os infixos? Eles vão vir antes dos sufixos e depois dos prefixos. É o que vai estar no meio do nome, Como que eu vou saber escrever essa molécula pelo meio do nome? Se ela só tiver ligação simples, essa molécula tem todinha só ligação simples, eu boto o an depois do prefixo. Se ela tiver uma ligação dupla, eu boto en. Se ela tiver uma tripla, eu boto in. Se ela tiver 2 duplas, eu boto dien. Se ela tiver 2 triplas, dien. Se ela tiver 3, trien. Se ela tiver 3 triplas, trien. É assim que vai indo mesmo. Aí já vai botar no nome. Então um exemplo aqui para eu te dar. Se essa molécula tem um carbono, é met. Se ela só tem ligações simples, an. Então já metan. Já começa por aí. Você já viu que você já quase escreveu o nome da molécula? Prefixo e infixo. Tem também o sufixo para fechar essa molécula. O sufixo é o que vai vir no final da palavra, né? E ele é de acordo com a classe. A gente está estudando só hidrocarbonetos agora. Então todos vão terminar com O. Então se fosse um metano, por exemplo, vocês já ouviram esse nome bastante, é um carbono, tá? É só ligações simples e ele é um hidrocarboneto. Se ele fosse um álcool, que a gente vai estudar mais a fundo aí depois, aí termina com OL.
Se ele for um aldeído, termina com al. Se ela for uma amina, termina com amina. Se ela for com um tipo de cetona, ela vai terminar com ona. Se for um ácido carboxílico, vai terminar com oico. Tudo isso a gente vai ver depois do livro. Agora a gente só vai estudar os que terminam, que tem sufixo terminado em O, tá? Os hidrocarbonetos. Aí tem alguns exemplos para a gente entender. Ó, o metano é essa molécula. Ele é met porque só é um carbono. Ele é am porque é só ligação simples, né? Nem tem ligação, é só ligação simples com hidrogênio. E O porque é um hidrocarboneto. Bem fácil. Olha o exemplo dessa moléculazinha. Por que ela é o etano? Et porque é 2 carbonos. Am porque é ligação simples. O porque é hidrocarboneto. Essa aqui, por que ela é eteno? Por que ela é eteno? Porque tem 2 carbonos e tem en, tem uma ligação dupla. Tá dando para perceber? O porque é hidrocarboneto. Olha o propeno. Prop são 3 carbonos, tem uma ligação dupla, então é en, O, hidrocarboneto. E o propino aqui, por exemplo, mesma coisa, 3 carbonos, in porque tem uma tripla e o O porque é hidrocarboneto. É muito fácil isso aí. Vamos só fazer o teste então para a gente ver se vocês entenderam. Façam aí no papel de vocês, pausem até esse vídeo, se for necessário. Qual vai ser o desenho aí do buteno? Tentem desenhar o buteno, pausem esse vídeo e tentem desenhar o buteno. Tá? Tentaram? Vou dar a resposta agora. Vamos ver se vocês conseguiram bem aí, ó. Tá aí na tela. Pronto. Buteno, but, ó, tá em azulzinho. 4 carbonos. 4 carbonos. En tem uma ligação dupla. E o O, tudo hidrocarboneto. Era bem fácil desenhar o buteno. Pode desenhar, né, jogando os hidrogênios. Não precisa só estar dessa nomenclatura que é a mais simples, não. Viu como é fácil a gente escrever os nomes? É bem fácil. Só que acontece o seguinte. Dependendo de onde está a ligação dupla, pode mudar o nome da molécula. Então, olha um exemplo aí. Pode existir o but, um eno, e o but, 2 enos. A gente vai numerar o carbono aonde estiver mais próximo da ligação dupla. Então, olha o exemplo dessa molécula. A gente começa a enumerar. Só seguir a teclinha do mouse aí. Ó, 1 a gente numera, 2, 3, 4. Perto do 1, tá? Ele vai ter uma ligação dupla. Então, a gente numera antes da ligação dupla. But na 1 tem uma ligação dupla eno, certo? Se eu botasse no meio, seria a partir do 2, ó, carbono 1, 2. Carbono 2, aí tem uma ligação dupla. Ah, por que eu não posso começar então daqui, do final 1, 2, 3, 4? Aí no 3 e no 4 que tem a ligação dupla. Não, você sempre vai começar onde estiver mais próximo. Se essa ligação dupla estivesse aqui, você começava daqui. Aí estava no 1 de qualquer jeito. Ela é meio que, transparente, né? Porque se você inverter ela, ela vai ficar igual, né? Então ela não tem lado. Essa daqui do mesmo jeito, ela sempre vai ficar no meio. Então vocês podem também numerar os carbonos, sempre tentando deixar o menor número perto da ligação dupla, tá certo? Aqui, por exemplo, tem o buta 1,3-dieno. Butan 1,3-dieno. But, porque tem 4 carbonos. O 1 e o 3, porque no 1 e no 3, ó, você sempre tem que numerar o menor. Você pode numerar 1 e esse 3 também. No 3 tem uma dieno. Por que di? Di são 2 ligações en, 2 ligações duplas, por isso dieno. Ah, e esse azinho? Esse azinho você pode colocar de modo que o nome não vai ficar com a letra mudo, né? Vai ficar but-dieno? Não. Aí você pode botar o azinho só para deixar com uma vogal depois, tá? Esse A é só um auxiliar, às vezes, quando esse caso acontecer, esse caso de ter que ter um 3 aqui, tá? Então, buta 1,3-dieno seria essa molécula aqui, tá certo? Para a gente fechar, você pode também colocar a palavrinha ciclo. Para fechar esse primeiro vídeo, você pode colocar a palavrinha ciclo antes da molécula, se ela for fechada. Tá vendo como essa é um ciclo? Ela é um ciclo, pente, que ela tem 5 carbonos, an, que é só ligações simples, O, hidrocarboneto. Então o ciclo ele vem antes ainda do prefixo, tá? Ele é colocado antes do prefixo se essa cadeia for fechada. Olha esse aqui que é o ciclo hexeno. O ciclo hexeno ele é um ciclo fechado, hex tem 6 carbonos, en tem uma ligação dupla e o O, tá certo? Ciclo hexeno. Ou você pode tirar o H e juntar tudo, pode escrever dessas duas maneiras. E esse para fechar aqui, ó, o ciclo hexa 1,3-dieno. Ciclo fechado, hex tem 6 carbonos, o A só para, né, ajudar na pronúncia, 1,3 no 1 e no 3 vai ter dieno. Você pode começar sempre a numerar por qualquer lugar, 1, 2, 3, sempre vai ser no 1 e no 3. Ah, eu posso começar daqui? Não, você sempre tem que começar perto da ligação dupla. Eu vou começar aqui, ó, 1, 2, 3, pronto. Então sempre vai ser 1 e 3, não importa de onde eu começar, tá certo? Para fechar,
essa moléculazinha que a gente já conhece, né, que foi nas outras, o benzeno. O benzeno é um nome trivial, é um nome até semi-sistemático, né, porque o eno do final é verdade, ele tem ligações duplas. Aí você bota o benzeno, é um nome semi-sistemático, né, meio que trivial. Só que olha o que acontece se a gente for escrever o nome sistemático do benzeno. O nome dele é cicla-hexa-1,3,5-trieno, não é mais fácil falar benzeno? Ciclo fechado, hex tem 6 carbonos, o A auxiliar, no 1, no 3 e no 5 tem 3 ligações duplas, né? 1, 2, 3, 4, 5, então no 1, 3, 5, ou você pode começar daqui 1, 3, 5, ou começa daqui 1, 3, 5, não importa, sempre vai ser no 1, 3, 5, tem 3 ligações duplas, tá certo? Gente, eu vou terminar esse primeiro vídeo que já ficou grande por aqui, tá? Não esqueçam de comentar embaixo aí, não esqueçam de estarem comentando aí embaixo, tá certo? Para vocês estarem ganhando ponto de participação. Senão não ganha ponto de participação, teve muitos que perderam. Tá ok, gente? É isso aí, vídeo de número 1 fechado. Valeu, obrigado, gente.